Aí a parte 2 desse vídeo, que aí como eu tô sem energia aqui, eu tinha gravado outro vídeo, eu tive que limpar o celular porque eu tô sem energia aqui, não dá pra mexer no meu note pra tentar ganhar espaço no celular agora. Mas, vou resumir aqui, segunda parte, o bichão olhou pra ele, né, recapitulando, e olhou nos olhos como se tivesse chegado a alma dele e falou que, ó, eu vejo pureza em você, Daniel, mas você não tem autoridade. E aí, como eu tinha comentado, olha como o bicho é astuto, né? E ele ficou confuso, respondeu, sim, eu não tenho autoridade, não vem de mim, vem de Deus, eu sou pecador, sou falho, mas aquele que está em mim é maior do que está aqui, diante de mim. Aí ele começou a orar de novo, pela força do Cordeiro, eu reivindico, em nome de Yeshua HaMashiach. E aí quando ele citou Yeshua HaMashiach, a entidade ficou brava, e aí os homens tiveram que segurar, né? Lembrando que legião precisa uma força sobrenatural. E aí que o Daniel, como se tivesse vindo uma luz no fim do túnel, né? Minha expressão. Aí ele pensou, ah, verdade, na época de Jesus não tinha letra J. Era Jesus, o Messias. Porque Jesus é nome comum. Quando você fala em nome de Jesus, o demônio teve a legalidade aqui de falar qual Jesus que ele está falando. Não é o Jesus, o Messias? Aí ele entendeu esse princípio. Aí como se fosse uma revelação naquela hora. Aí ele começou a orar de novo, em nome de Yeshua HaMashiach. E aí começou a falar que Yeshua HaMashiach, que Jesus, né? Qual Jesus que ele está falando? O verbo que se fez carne. O que veio aqui e vestiu a nossa pele. Veio aqui para nos resgatar. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o sangue dele veio estabelecer uma nova aliança. É esse que eu falo. Sai dela em nome de Yeshua HaMashiach. Aí pronto, a menina ficou muito mole. Parecia que ela estava desfalecida. E aí ele sentiu a pulsação dela, né? Porque parecia que tinha morrido, né? Desfalecida, mole. E a dona Mastral esperou, pois não sabia se a entidade estava fingindo ou não, né? Ou aí aparentemente ela tinha dormido. Aí ele dormiu na casa dos pais dela, né? Para esperar para ver se de fato o que aconteceu. E aí ele acordou por volta de 5h30, acenderam as luzes da casa, né? O semblante dela mudou, aí já estava mais puro, né? Olha a diferença, né? Como eu falei do olhar, né? A experiência que eu tive. E aí ele sacudiu e ela acordou. E outro detalhe também, quando ela estava possessa, ele falou palavras em aramaico, né? Tinha amaldiçoado ele e tal. E aí mais pra frente eu vou contar a minha experiência que eu tive. Como eu falei, eu tive uma visão de um demônio e ele falou uma língua que eu não desconheço na Terra. Tinha muitas experiências que eu vi no livro do Anastal, que eu vi nos testemunhos dele, que contando experiências de possessão, enfim, ou do reino espiritual das trevas, ou do bem e do mal também, tanto da luz quanto das trevas, que eu fez sentido para quando eu tive experiências com Deus, né? E também acerca do levante do inimigo, então fez sentido para mim. Enfim, e aí quando ela acordou, ele chamou pelo nome dela, né? Ela acordou e ela com olhar puro, já estava diferente, não se lembrava de mais nada, e ele perguntou, ela perguntou quem que era. Ele, não importa, eu sou Daniel, né? Seus pais me chamaram aqui, né? O que que você fez? Ela disse, cometi um grande pecado. Ele, o que aconteceu? Pois havia entidade poderosa em você. E ela não está mais aqui. E aí o Daniel, por discernimento, né? Que eu aprendi com ele também sobre discernimento de espírito, né? Ele percebeu que a sala já estava sentindo uma onda de amor. A presença de Deus, né? Em minhas palavras. Ele fala onda de amor, eu já sei que é a presença de Deus. E ele sentiu a presença de Deus e sabia que o inimigo não estava mais lá. E a menina falou, o que eu fiz é um pecado muito grande. Deus não vai me perdoar. E ela, menina, você não me conhece, eu fiz coisas piores que você e Deus me perdoou. O nosso Deus, ele é um Deus de amor. E ela pediu para todos saírem da sala para ela contar o que ela fez. E ela foi no canavial, viu uma boneca, foi ela contando o pecado que ela fez. Era uma boneca de palha, né? Ela percebeu que era meio místico, né? Tinha vela, tinha algo ritualístico, né? Ela levou para casa dela, então é tipo uma macumba, né? E aí, o que ela fez com a boneca? Ela colocou perto do crucifixo, como ato de profanação. E aí ele perguntou, mas cadê a boneca? Aí ele tá debaixo da minha cama, ela falou. E aí ele orou, né, e pediu perdão, queimaram a boneca, demorou até um pouco para queimar a boneca, porque quando é espiritual algumas coisas diferentes acontecem, né, igual os quadros aí de um pintor, na época quando pintava, as pessoas compravam, hoje não vi mais esse quadro, mas antigamente tinha uns quadros, as crianças tristes, né, um quadro consagrado, tá, para as trevas, e o quadro às vezes a casa pegava fogo, acontecia muito queimadas de casas e o quadro não queimava. E aí ele, resumindo,
ele pediu para ela confessar, ela pediu perdão e ela se sentiu perdoada. Começou a sentir a presença de Deus e ele falou, não faça mais isso. E aí você vê como que o inimigo ele foi astuto, né? Então, coisas que eu aprendi: se preparar após, tanto a minha experiência como a do Daniel Mastral também. Se está preparado após uma guerra espiritual, após uma vitória no reino espiritual, seja um congresso, seja, enfim, o que for, seja algo simples, eu fiz um evangelismo, se prepare após também. Seja um expulsar demônio e cercar a sua família de oração e junto com eles, não só você, junto com eles cercar de oração. Mais pra frente eu vou falar um tema sobre guerra espiritual. Tem uma outra arma que eu aprendi no reino espiritual, além da oração e jejum, você tá mais protegido também, que eu aprendi, e que é referente ao Antigo Testamento, mas não muda no Novo. Enfim, depois eu falo sobre a estratégia. Então eu aprendi a você não tomar cuidado com orgulho, porque quando eu expulsei o inimigo eu fiquei me achando massa. Não que eu fiquei muito orgulhoso, mas é como eu expliquei da montanha. Às vezes você sobe a montanha do Everest e aí as pessoas tem um risco de cair na queda na volta, né? Então, quando você tem uma grande vitória, esteja mais prudente, mais preparado e continue na humildade, né? Não que eu fique orgulhoso no sentido pejorativo. E o nome de Jesus, né? Esse demônio foi legalista, porque ele falou, eu não vou sair porque ele não está sendo específico qual Jesus que é. E aí, quando ele falou que é o Jesus, o Cristo, aquele que morreu na cruz, aquele que tem o poder para perdoar pecado, o Cordeiro vivo, santo, né? Cordeiro, como João Batista disse, né? Às vezes o cordeiro que tira o pecado do mundo, aí sim o inimigo teve que cair por terra. Quando ele falou Yeshua HaMashiach, que é o nome verdadeiro de Jesus devido às traduções, né? Não ter o J, aí o demônio teve que cair por terra. E pra você ver que o demônio falou que estava em pecado, o demônio falou que não tinha autoridade espiritual, mas pra você ver como que o demônio foi astuto, né? E no fim o nome de Deus foi glorificado. Então segue essas dicas aí, esse confronto. Aí eu percebi, na minha experiência eu percebi como é real o conflito do bem e do mal acerca do reino espiritual.